Bem isso. Cavalo G7, bispo G3. E agora, senhoras e senhores, sempre tem aquele momento da live que você estufa o peito, se prepara, né, para fazer aquela cornetagem mesmo, né, a plenos pulmões, né? Como é que falava o Silvio Luiz? Encha o peito, solte o grito na garganta e confira comigo no replay. Encha o peito agora, não é? Encha o peito. Porque olhe esse lance horroroso. Meu pai, meu Jesus, onde estava com a cabeça? Não é? Eu tenho que criar o prêmio lance corneta, alguma coisa. Não tem um lance MVP, que era o melhor, né? Agora tem o lance corneta, o pior lance da partida. Esse aqui é com cu, praticamente, né? Que lance é esse, cara? O cara tá com o bispo de C2. Volta com esse bispo, volta, né? Parece um jogo aí que eu vi na Copa de 2022, que você ficava também, volta, pessoal, e o pessoal ficou por lá, certo? Não sei por que eles ficaram por lá, mas volta esse bispo, imagina esse treinador, volta, aliás, não precisa voltar ainda, tá? Ele não precisaria voltar. O recap do Magnus tem isso, finalmente vou copiar alguma coisa de alguém, certo? Apesar de que eu não sabia disso, tá? Mas fica, volta esse bispo, se você quiser, não tem problema, joga bispo F5, volte esse bispo, tá certo? Ou então, tudo bem, né? Física ou psicológica de ter pressionado a última partida. E aí ele e o mundo inteiro é surpreendido com esse lance, Torre F2, que é um lance muito inusitado, ele realmente é um lance incrível. É um lance assim, eu não sei, ele é um lance inexplicável, não tem como você... Como que você explica o inexplicável, tá? Trocar as torres é bom pro branco, desde que ele não precise trocar o bispo depois, tá? Se o bispo tivesse em G2, esse lance seria perfeitamente normal, certo? Mas o bispo tá em A8, aliás, não sei por que ele botou esse bispo lá tão longe. Não precisava botar o bispo em A8, o bispo não podia estar em G2... Pra começar, eu não sei porque que esse bispo tá em A8, eu não consigo entender nada. Por que o bispo tá em A8 e não em G2? E por que ele faz esse lance, que realmente é um lance abaixo de 1500 de rating. Você não vai encontrar nenhuma explicação lógica pra jogar. Aí você vai ter que ir mesmo pro psicológico ou até mesmo metafísico pra tentar entender, ou pro místico, talvez, se for uma punição de caíça, ou sei lá, o que você quiser, entendeu? É um lance horrível, certo? É um lance horrível. Tá? Mas vou perguntar aqui para os nossos comentaristas sempre imparciais, o que vocês acharam de Torre F2? É um lance bom? Gostaram muito, inclusive. Tá? Especialmente o Tonhão, torcedor aqui do GuCash, ficou felizaço com essa vitória aqui, né? Então não dá para acreditar nesse lance, né? É um lance de, sei lá, eu não sei, né? Ele troca, né? um quadro da cornetagem. Aí tudo bem, ele bota o cavalo lá, certo? Aí o cara aqui botou o cavalo em G7, olha. Com licença, por obséquio, preciso tomar uma água para me recuperar. O xadrez, é bem verdade, mudou muito de 2019 para cá. Um abraço ao Santos, estava aí em Vitória. Aliás, que cidade maravilhosa, Vitória, não me canso de elogiar. Se tiver mais gente de Vitória aqui, uma das cidades mais bonitas que eu já conheci aqui no Brasil. Realmente, olha, tá aí um lugar que eu quero voltar, hein? Bom, então, na minha época, bem verdade, eu não jogo um torneio de clássicos oficial desde 2019. Vou voltar agora, em outubro, jogando o xadrez pré-pandemia, que era o que eu jogava. No xadrez pré-pandemia, quando você jogava G6, o plano era botar um bispo em G7. Se chamava, naqueles longínquos e remotos tempos, fianquetar o bispo, tá? Era um termo muito comum em variantes como dragão, Índia do Rei, catalã. Até hoje se usa, mesmo no xadrez pós-pandemia. Entretanto, a ideia de fianquetar o cavalo, ela é
relativamente recente, haja visto também as dificuldades necessárias para esse plano, uma vez que para um cavalo sair da sua casa original e conseguir a proeza de ser fianquetado, ele necessita 3 jogadas. Tá, você quer dizer 4, né? Porque você precisa mover o peão. E aí você faz 3 movimentos de cavalo para finalmente conseguir colocá-lo na posição de fianqueto. E que, inclusive, não é lá, sei lá, a casa dos sonhos, provavelmente, do cavalo. Né? Você vai ver que o próprio jogador das brancas adotou uma outra estratégia. Ele preferiu botar o cavalo em E4, né? Que se meus cálculos não estiverem errados, não vou contar aqui, ele ocupa 8 casas em E4, bem mais do que ele ocupa em G7. O que é aí? Cabeça fria, coração quente. Uma viagem pelos bastidores da equipe técnica. Segredos, reflexões e métodos de trabalho do Abel Ferreira. Fica aí essa sugestão. Bom, continuo com a live aqui com... Né? Bom, eu tenho o livro do Guardiola, certo? Do Guardiola, você até... esse eu já li, é interessante tudo, né? Não... esse futebol posicional, esse. Exato. Pô, quando eu olho o Palmeiras jogar, eu já fico com raiva, porque eu acho muito retranqueiro. Eu olho a entrevista coletiva desse cidadão aí, eu acho o cara insuportável. Ele é ótimo técnico, obviamente não vou negar os fatos, né? Mas acho o cara insuportável. Agora imagina ler o livro cheio de letra, entendeu? Com esse cara contando a história da vida dele. Aí é direto pro suicídio, entendeu? Não tem como. Não, enfim. Cheio de Nakamuretes aqui no site, aparentemente. E aqui veio e defendeu, né? Enfim. Aí tomou. Escapou de boa aqui o Nakamura, hein? E o Caruana um pouco decepcionado, né? Enfim. O Caruana também é aquele jogador que a gente sempre espera que ele vai ganhar o candidato, ele só ganhou uma vez. É tipo o Manchester City dos candidatos aí, né? Tá sempre ali perto, finalmente ganhou na temporada passada, mas há quanto tempo a gente não esperava que o Manchester City já fosse ser o campeão do torneio? Ganhou uma vez, né? Então tá aí, ele é sempre favorito, mas na hora H, entendeu? É igual o Brasil na Copa do Mundo, é bem isso, a gente sempre espera que vai ganhar e, né? Não é assim tão fácil, tá? Então começou, mas muito